Olá, meu nome é João Loyola, eu sou associado 1 do IFLBH e também eu sou formado em administração e esse livro de hoje, ele me fez refletir até muito sobre o meu curso. Se você é um administrador, um gestor, ou está estudando, terminou ou já fez administração, cara, esse livro quebra várias falácias do mercado. Acho isso muito legal porque tem muita gente que não discute sobre isso. E é muito coach de internet que fala umas coisas que o livro mostra que empresas seculares não têm isso. E eu vou fazer alguns paralelos com outras empresas que eu conheço e até mesmo algumas métricas de microeconomia que a gente já estudou, que quem fez administração já estudou, mas só que vai ser tipo assim, super de boa para qualquer pessoa pegar. Então, a empresa, a gente escuta muito de cultura, né? Isso que é uma das coisas mais legais. A maior parte das empresas analisadas, como na pesquisa mais lembradas, como empresas cabulosas, elas são seculares. E elas se mantiveram os seus princípios muito acima de qualquer outra coisa, muito acima do produto, muito acima de um líder muito audacioso, né? E é basicamente isso. Então, não estou falando que ter um baita líder dentro de uma empresa é algo ruim, mas como se constrói esse líder pode ser algo até mesmo que pode atrapalhar a empresa. Então, eu vou usar aqui até o sumário para me ajudar a lembrar das coisas. Olha, uma coisa que é muito legal é que várias empresas começaram com algum produto que não é o carro-chefe delas hoje. E também tem várias empresas que elas poderiam ter sido revolucionárias e não foram por um certo medo. Empresas feitas para doar seculares, elas abraçam a inovação e os desafios. Um exemplo, João, inovação, tecnologia, tá. A Kodak. A Kodak foi a primeira a criar uma câmera digital, mas tinha medo que os seus produtos poderiam ser prejudicados pela câmera digital, como é o caso da venda de filme, né? Por isso que ele descontinuou. E mesmo assim a empresa morreu por causa dessa não revolução dentro da indústria de câmeras. E é muito interessante ver isso, como uma empresa ela tem um ciclo de vida, às vezes de um produto, às vezes de um gestor, e é muito legal isso. Mas a ideia principal tem que se manter a mesma. Qual que é a cultura da empresa? Para que ela existe? Ela existe para servir bem um cliente, para fazer com que uma dor do mercado seja sanada. Então é muito interessante essa questão de abrir mão, às vezes, de um produto novo e, sabe, deixar as pessoas fazerem aquilo que faz sentido. Tanto que tem muito disso, a empresa X é boa para trabalhar, a empresa Y é boa. Cara, a empresa não tem que ser boa para trabalhar, entre aspas. Porque se você acredita na cultura da empresa, ela consequentemente vai ser uma empresa boa para trabalhar. Agora, se você não acredita na cultura da empresa, não adianta ter ping-pong, salinhas, que não vai rolar. Então a gente vê até mesmo várias palestras do IFL, o cara falando, cara, aqui o pessoal é trabalho, 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 quem não encaixa nisso tá fora. Mas quem tá lá dentro é apaixonado pela empresa. Então isso vale muito. E também tem uma questão que muitas dessas empresas, na verdade todas, que são seculares, ela não tem como principal meta o lucro. Isso que é uma coisa muito legal. Por quê? Porque tem como, no curtíssimo prazo, você fazer uma empresa com um puta lucro exponencial, mas a empresa morrer por causa desse lucro, por alguma prática abusiva, alguma coisa do tipo, e eles preferem o lucro em dinheiro do que o lucro da marca. Como assim o lucro da marca, João? A empresa tem que ser maior que o lucro, a empresa tem que ser maior que o produto, e a empresa tem que ser maior do que justamente esses líderes e tudo mais. Tanto que todas essas empresas seculares, elas formam os seus líderes dentro de casa. Tem um plano de sucessão muito claro, e a pessoa que se adapta à cultura da empresa,
ela consegue manusear muito bem essas coisas. Isso que é muito legal. Que a pessoa que vai... Aquelas histórias que o cara vai de estagiário até CEO, CFO, C-levels, né? Isso que é muito legal. Então, essas empresas elas tentam preservar o núcleo daquilo que realmente importa, mas sempre inovando. Um caso muito interessante é a Disney. O Walt Disney, ela fala assim, qual que é o princípio da Disney? Manter as pessoas felizes, blá blá blá, mas nunca freou nenhuma ideia de inovação. O Band-Aid, por exemplo, é uma ideia de inovação de um funcionário. Então, algumas empresas até deixam um pouco do tempo do funcionário para desenvolver algo que ele gosta, que faça sentido para ele. Porque esses produtos eles podem ser altamente lucrativos. Porque é uma dor de mercado que às vezes o CEO não está olhando. Mas quando ele olha e fala assim, putz, isso faz sentido, vamos investir? Às vezes é uma ideia simples, mas disruptiva. Basicamente, você faz com que o funcionário traga a função empreendedora para dentro da empresa. E ter metas audaciosas, cara, isso funciona, é muito legal. Ter meta, como você pode ler, recomendo os livros do Falcone, ele fala muito em meta. Você pode ter uma meta muito alta, mas você tem que saber como cumprir ela. Ela tem que estar muito bem estabelecida, muito bem detalhada para não ter nenhum problema. E, tipo assim, essas empresas, elas, que nem eu falei, elas não têm um grupo de devoção ao redor de um líder. Porque quando tem alguns líderes que saem da empresa ou acabam morrendo, a empresa acaba quase indo junto com ele. Tem uma crise existencial. A gente pega até que a Ford passou um pouco por isso, né? Para ver um pouco desse resquício em Ford vs Ferrari. Baita filme. E, bem, é basicamente isso. A gente pode incentivar os outros a terem essas grandes ideias. E isso é um mérito do líder. O líder é aquele que cria a sucessão. E quando a gente tem uma baita empresa, que o CEO, por exemplo, ele fica boicotando quem está subindo, é uma péssima notícia, porque você não vai ter um líder no futuro. Mas se ele ajuda a mitigar esses líderes, sabe, a empresa ela dura. Então, pessoas não podem ser maiores que a empresa. A empresa não pode ser uma pessoa. A pessoa não pode chegar igual o Luiz XIV e falar o seguinte, eu sou a empresa. Imagina. Então se você morrer, se você desistir, a empresa acabou. É isso. Então, essa não é uma mentalidade de uma empresa feita para durar. E ter essa questão do que nunca é suficiente. As empresas, elas sempre vão buscar por mais e mais, e sempre ter uma marca mais forte. Tanto que teve uma ideia que as empresas pararam de vender produtos e começaram a vender sentimentos. A Coca-Cola, Abra Felicidade, por exemplo, é um dos melhores. E empresas feitas para durar, principalmente centenárias, elas têm princípios muito fortes, elas são altamente disruptivas e elas não pensam ou isto ou aquilo. Elas falam assim, eu vou dar um jeito de fazer os dois. E se der errado, tudo bem, a gente descontinua, tenta outra coisa. Não tem medo do fracasso e incentivam o desconhecido. Então ela quebra esses mitos, como por exemplo, o mito do lucro a qualquer custo, do produto, né, que tipo assim, pô, é esse produto que a empresa e pronto. Então, por exemplo, a Nokia não começou, a Samsung não começou com o produto que ela vende hoje. Preservar o núcleo, tipo assim, você não tem que ser disruptivo a qualquer momento e não precisa ter sempre aquele líder carismático, aquele líder forte. Não, às vezes o prato da casa, aquele cara que já conhece todo mundo, conhece toda a operação, é muito melhor do que um cara com um sorrisão tentando agradar todo mundo e tal, que nem vários coaches falam por aí. O líder carismático não necessariamente ele constrói um valor sólido dentro da empresa.
Mas se aquele líder, que às vezes não é tão carismático, mas ele leva a empresa no seu sangue e ajuda a todos, putz, esse é o líder que a gente quer na empresa, entendeu? É o líder que eu tenho certeza que qualquer empresa gostaria. E é a necessidade de evoluir e adaptar. Então, mais uma vez, a empresa é maior do que o produto, a empresa é maior do que o lucro, a empresa é maior do que o livro. A pessoa compra a empresa. O livro não, o líder. Então, essa é a ideia. As empresas feitas para durar, elas constroem sua marca em cima de algo muito sólido. E nem sempre o que a gente acha que é sólido de fato é. Então, espero que tenha gostado. Esse foi um livro que eu gostaria de ter lido antes. E vamos ver, né? Eu recomendo altamente. Não é um livro difícil de achar. Esse é mesmo um livro, uma edição usada que eu tenho. E é isso. Curta aí, compartilha com um amigo também, sem nenhum problema. Um abraço.